Oi, gente, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui, que tem o seguinte tema, um tanto quanto polêmico, mas quem já conhece a gente aqui há mais tempo, quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que de polêmico ele não tem tanta coisa aqui, assim, né? Porque atender crianças não é suficiente. Tá? Esse é o tema da nossa live de hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Vão ser chegando, vão convidando os colegas. Fabi tá de férias hoje, então tá viajando. A live é comigo, vocês vão ter que me aturar falando aqui. Sem a contrapartida fofa dela. Eu sou mais esporrenta, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre essa temática, né? Por que atender crianças não é suficiente? Então, como eu estava dizendo, quem conhece a gente há mais tempo sabe que pra gente é muito importante que todo psicólogo entenda sobre isso que a gente chama aqui, neste perfil de orientação parental. Porque não é o que todo mundo chama de orientação parental, ou que um monte de gente chama de orientação parental por aí. O que a gente chama o recorte que a gente faz aqui é de uma clínica da parentalidade. Então aqui a gente fala realmente de um campo de atuação, né, de um braço de atuação da psicologia 100% dedicado ao cuidado de homens e mulheres que estão no exercício da parentalidade, que estão exercendo a função parental. Entendendo que esses homens e essas mulheres atravessam desafios específicos que outros homens e outras mulheres que não são pais e não são mães não atravessam. Então, a gente parte desse lugar. Eu gosto sempre de fazer de iniciar por aí, de ser bem didática nesse sentido, porque enfim, somos muitos aqui e volta e meia tá chegando gente nova. Então, o que nós aqui chamamos de orientação parental é isso. Não é o que essa galera aí fora chama, ok? Aqui, orientação parental é um braço da psicologia, ok? Então, aqui a gente fala de parentalidade sempre à luz da ciência psicológica, sempre tentando entender como é que a gente pode aplicar raciocínio clínico, como é que a gente pode aplicar tudo que a gente estuda e compreende no campo da saúde mental para o trabalho com os pais e os cuidadores. Isso é um divisor de águas, tá? Quando a gente vai receber os pais na clínica. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente dá aos pais um protagonismo diferente no processo. A gente para de olhar os pais como um problema e a gente inclui os pais como parte da solução. A gente para de evitá-los e a gente passa a convidá-los para o processo de uma forma muito mais intencional. A gente pode, inclusive, como Fabiana, eu e muitos dos nossos alunos, a gente passa a oferecer, inclusive, esse serviço como mais um serviço possível dentro do escopo de serviços que a gente oferece em psicoterapia. Então, muitos dos colegas de vocês aqui, que já passaram pela nossa formação, e nós mesmos, a gente tem esse serviço hoje muito bem consolidado dentro da nossa prática clínica, que é o serviço de orientação parental. Então, hoje as pessoas me procuram, hoje as pessoas procuram a Fabiana, procuram muitos dos nossos alunos, pedindo para serem atendidos em orientação parental. E aí eu emito a minha nota fiscal, inclusive escrevendo lá, atendimento psicológico de orientação parental, para a gente marcar muito bem esse lugar e esse nicho, e dar visibilidade a esse trabalho. Certo? Dito tudo isso, eu posso então seguir explicando para vocês por que então atender crianças não é suficiente.
Fabrícia, você está dizendo que não é necessário? Não, jamais. Jamais diria isso, como recentemente eu vi uma educadora parental afirmando, e obviamente fiquei aqui me contorcendo, doida para ir lá responder, mas eu sei muito bem quais são as regras do jogo do Instagram, trabalho aqui há 5 anos, uso isso aqui como meio de trabalho, então óbvio que eu não ia dar engajamento para quem fala besteira, né, minha gente? Aliás, faço aqui um parêntese, vamos fazer um movimento legal? Vamos dar engajamento só para quem a gente quer que cresça, de fato? Vamos dar engajamento umas para as outras? Eu adoro seguir as nossas alunas e dar engajamento para quem está começando, dar engajamento para quem não tem muito seguidor, dar engajamento para gente legal, para gente bacana, para gente que precisa de visibilidade. Para gente que fala sem noçãozice, eu não fico dando engajamento não, né? Nem como hater, né? Nem como alguém que vai lá dar uma criticada e tal. Porque o que eu tenho para falar para as pessoas, ou eu falo aqui, numa live, né? Eu falo de uma forma muito aberta, ou eu vou debater nos espaços onde eu possa promover, de fato, algum tipo de mudança. Eu não fico discutindo com as pessoas aqui, né? Eu vou lá, eu vou discutir. Enfim, eu vou propor, né, sei lá, uma política pública, eu estou lá no IBDFAN, né, eu vou escrever um artigo, a Fabiana está lá no mestrado, a gente vai, né, onde a nossa voz, de fato, possa ser ouvida, tá? Então, enfim, tudo isso para explicar porque eu não dei engajamento para a criatura, para a educadora parental, que foi lá dizer que psicoterapia infantil é inútil. Não é isto que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela, muitas vezes, não é suficiente, ou ela não deveria ser, em alguns casos, ela não é a prioridade, não deveria ser a prioridade de intervenção. Então, escutem bem isso que eu vou falar. Eu não estou falando que psicoterapia infantil é inútil, muito pelo contrário. Gente, eu sou psicóloga de adolescente, não consegui largar ainda este serviço, porque nem eles deixam, nem eu consigo, nem os pais me permitem. Porém, muitas vezes, não é por aí que a gente deveria começar ou a gente deveria seguir, tá? Muitas vezes a prioridade de intervenção deveria ser o ambiente de desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, o ambiente principal de desenvolvimento deles, que é exatamente que se constrói, na verdade, a partir que se constrói. Gente, tem gente cantando aqui na minha porta. Vocês acreditam nisso? Vocês estão ouvindo? Tem uma pessoa aqui tocando na minha porta. Enfim, não está no meu controle. Retomando meu raciocínio. Gente, estão cantando Ave Maria neste momento. Então, retomando aqui o meu raciocínio, deixa eu ver se eu consigo. Esse ambiente de desenvolvimento, ele é construído por esses adultos que estão no exercício da parentalidade. Então, muitas vezes a gente vai precisar começar por eles, e é aí que vocês costumam dar uma embananada. Porque vocês são ruins? Claro que não, vocês são maravilhosas. Obrigada, Angélica. Vocês são maravilhosas, competentes, estudaram pra caramba. Só que muitas vezes vocês só conhecem este modelo de trabalho, que é receber a criança, que é dar uma reclamada em relação aos pais, que chamá-los ali vez ou outra para uma devolutiva, ou falar, né, sobre o que a criança anda fazendo, produzindo, dar fazer uma prestação de contas ali para eles, e é isso. E é isso que temos, que é isso que foi oferecido para a gente também como um modelo de trabalho na faculdade. E o que eu quero conversar com vocês aqui hoje eu quero oferecer uma saída para isso, eu quero oferecer algo além disso. Já falei muitas vezes sobre isso aqui, mas quero continuar falando, porque eu acho que muitos de vocês, apesar de a gente ter muita gente aqui, a Angélica, a nossa aluna, estava há pouco tempo aqui, há pouco tempo mesmo, algumas horas atrás, na aula, numa discussão super complexa, e tá aqui, tadinha, já deve estar cansada de me ouvir, porém, volto a dizer, porque acho que muita gente ainda precisa saber que sim, vocês têm opção, vocês têm opções para trabalhar dentro da psicologia, com a ciência psicológica, com essa ciência, com esse CRP aí que vocês pagam arduamente. Vocês têm a opção de fazer um trabalho mais consistente
do que vocês vêm realizando, tá? Muitas vezes vocês podem não ter, talvez, aí o caminho das pedras, né? Pode não ter a metodologia, pode não ter toda a fundamentação, mas aí aqui a gente está aqui para resolver esse problema. Mas temos saída e temos opção. Então, mesmo correndo o risco de ser óbvia, vou afirmar. A criança, muitas vezes, ficar com vocês, né? 1 hora por dia. O adolescente, 1 hora por dia não, 1 hora por semana. E depois retornar para um ambiente de desenvolvimento tóxico, para um ambiente de desenvolvimento desequilibrado, né? Onde a gente tem aí, às vezes, muito afeto, porém pouco limite, ou muito limite, muito autoritarismo, pouco afeto, né? Enfim, um ambiente desalinhado, né? Onde a coparentalidade ela está desalinhada, onde existe uma comunicação ruim entre esses pais, existem estratégias educacionais onde esses pais têm um repertório de estratégias educacionais muito empobrecido, exercem uma parentalidade pouco consciente, enfim. Devolver essa criança para esse cenário, muitas vezes faz com que, no restante do tempo, né, faz com que vocês fiquem enxugando gelo, né, e fica uma sensação de que vocês não são, é uma sensação de que o trabalho não está andando, uma percepção por parte deles de que vocês não são boas profissionais e de que a psicoterapia não funciona. É nesse sentido que eu estou afirmando que muitas vezes atender criança, atender adolescente não é suficiente. E aí a gente vai precisar, com muita intencionalidade, de preferência com um método claro, trazer esses pais para o processo. Por vezes a gente vai trazer para fazer a orientação dentro do processo da criança e do adolescente, por vezes a gente vai propor a substituição, né? Ou seja, começar a atender esses pais e parar de atender, ou nem começar a atender a criança e o adolescente. Vocês sabem como fazer isso? Muitas vezes, né, quem é nosso aluno, ou quem já passou por algum curso nosso, né, algum evento nosso, ainda que gratuito, ou algum retiro, a gente recentemente tem feito alguns retiros que são eventos imersivos de final de semana, vocês já sabem muito bem que a gente faz esse filtro, ou que a gente tenta se organizar para já dar esse direcionamento no primeiro atendimento. A nossa estrutura de primeiro atendimento é uma estrutura que ela não é engessada, ela não é protocolar no sentido de ignorar, né, de a subjetividade das pessoas, enfim, de deixar o profissional rígido ali, engessado, porém, ela é sim uma estrutura que já nos permite, além de nos dar segurança, enfim, né, e nos ajudar a passar realmente uma imagem de competência para os pais, é uma estrutura de primeiro atendimento que nos ajuda muito a já conseguirmos nos posicionar no primeiro ou nos primeiros atendimentos ali, nesse sentido, de falar, olha, o melhor para o seu caso é isto. E aí, às vezes, vocês acham que falam, mas Fabrícia, como assim? Né? O pai e a mãe me procurou para atender criança ou adolescente, como é que eu vou propor alguma outra coisa para ele? E aí eu sempre trago esse exemplo. Vocês já devem ter me ouvido falar em outras lives. Desculpa, gente, mas é porque eu acho que é o melhor exemplo para ilustrar isso. Quando eu vou buscar suporte num outro profissional de saúde, né? Então eu vou reclamando, eu vou ao médico reclamando de uma dor, né, de um desconforto em alguma parte do meu corpo, eu posso até achar que o que eu preciso é uma determinada coisa. Então eu posso ir até, sei lá, o clínico, até a ginecologista, achando que o que eu preciso é a ela, né? Eu preciso dela, dos conhecimentos dela. E ela fala, olha, não, eu acho, olhando aqui, investigando aqui, eu acho que o que você precisa é de um acompanhamento da mastologista, porque a coisa é um pouquinho mais específica. Então eu vou te encaminhar para mastologista. Ou não, a gente vai resolver o seu problema aqui, porque dentro do meu campo de conhecimento eu consigo. Isso é muito natural acontecer. É muito natural a gente ir numa especialidade e ela nos indicar uma outra especialidade. E a gente topa. E a gente acredita e a gente confia. E na psicologia não. A gente acha que a gente está refém
da demanda do sujeito. Porque ele disse que ele quer isso. E aí, se ele quer isso, a gente só pode fazer aquilo que ele quer. Gente, isso, uma coisa é eu ser, uma coisa é eu respeitar a queixa, a subjetividade e validar a experiência do sujeito e aquilo que ele traz, do jeito que ele traz. Outra coisa é eu ficar refém do jeito que ele quer que eu trate o problema dele. Isso são coisas completamente diferentes, tá? Eu posso sim dizer, e eu devo dizer, é um dever meu ético, dizer que a melhor forma, o melhor caminho, ou a melhor configuração de trabalho para dar conta da questão dele é A, B ou C. Deixa eu ler aqui. A Ana Rocha está falando, isso aconteceu comigo, eu acabei não atendendo o filho. A mãe disse, precisamos que nos ajude a educar nosso filho. E aí, eu não sei exatamente como você conduziu, mas imagino que você tenha conseguido mostrar para ela que havia uma necessidade, que a necessidade dela, né, de manejar ali as questões da criança, ou ausência de conhecimento, ausência de habilidade, de recursos, ou às vezes falta recursos, às vezes falta informação, às vezes falta tudo isso. E quando a gente consegue mostrar isso para eles, é por isso que a gente precisa de alguma estrutura, por isso que a gente precisa de uma metodologia, porque aí a gente faz uma avaliação clínica, a gente utiliza critérios clínicos, a gente raciocina clinicamente e a gente consegue sustentar para eles com técnica, né, com conhecimento, porque que a gente está indo para um caminho ou outro. E aí eles conseguem reconhecer, não, realmente, né, é dessa maneira que é mais interessante ela me ajudar. Às vezes a gente vai chegar, inclusive, na conclusão de que tudo é necessário. Então, eu estou acompanhando uma família que o menino está em psicoterapia. Na verdade, olha que interessante, ela foi até a psiquiatra. E aí a psiquiatra, que conhece o meu trabalho, falou assim, olha, eu acho, nesse caso específico, eu recomendo que o adolescente faça psicoterapia e que vocês façam orientação parental. E ela simplesmente acatou. Ela saiu da sessão com a psiquiatra, marcando a psicoterapia do menino com o profissional que a psiquiatra indicou e marcando a orientação parental comigo. Então percebem que as pessoas, quando elas sentem segurança no profissional, no que o profissional está fazendo, né, quando elas reconhecem a competência daquele profissional, quando elas se vinculam de uma forma bacana, quando aquele profissional sabe o que ele está fazendo, e ele se posiciona com assertividade, as pessoas acatam, elas seguem as orientações. Né? Então aquela mulher saiu dali, marcando a psicoterapia do filho e marcando a orientação parental comigo, e está firme e forte em todos os processos. Ah, Fabrícia, mas vamos lá, né? O recorte de classe, é uma pessoa que pode. Sim, é uma pessoa que pode. Outras pessoas não poderão. E aí talvez seja necessário priorizar. E aí se torna ainda mais importante que você consiga ser assertiva para informar as famílias o que é prioritário, o que é mais urgente naquele caso. Você não pode ficar em cima do muro. Exatamente porque tem família que não pode pagar tudo. Exatamente porque tem família que não vai poder jogar o dinheiro fora. Exatamente porque tem família que não vai poder fazer uma aposta num processo ou no outro. Então, aumenta a sua responsabilidade de conhecer e de estudar sobre as questões da parentalidade para que você fale não. Tem ali uma questão, talvez, comportamental dessa criança e desse adolescente, mas esses pais estão apresentando sinais de estresse parental. Esses pais estão apresentando sinais de burnout parental. Porque o comportamento da criança, ele está um comportamento típico da idade, está um comportamento esperado. Ou está uma sintomatologia que é típica do quadro. Em tese, adultos que estáveis emocionalmente não estariam lidando com a questão desta forma. Se eles estão lidando com a questão dessa forma, talvez eles estejam se sentindo sem recursos, talvez eles estejam sobrecarregados, talvez eles estejam numa condição de vulnerabilidade. Preciso avaliar, preciso investigar.
E a gente tem ferramenta para isso, a gente precisa ter. Na nossa metodologia a gente tem. Então vamos priorizar o trabalho com esses pais. Porque eles estão se sentindo incapazes de lidar com o comportamento normal, esperado desse filho. Então não basta dizer a criança não é o problema. Não basta dizer, não, essa criança não tem nada. Tá, mas se esses adultos estão em sofrimento diante de um comportamento que não é nada, algo precisa ser feito. Porque dizer para eles que aquilo não é nada não vai fazer essa dinâmica familiar ficar mais leve. Não vai resolver o problema. Esses adultos vão continuar, talvez, se sentindo incapazes de lidar com aquele comportamento, por mais que para você, enquanto profissional de saúde, aquele comportamento seja um comportamento ok, um comportamento esperado para a idade, tá? E isso é importante porque é nesse contexto que eu acabei de descrever que muitos pais, muito do sofrimento dos pais é negligenciado. E vocês sabiam que um dos principais sintomas, tanto do estresse parental quanto do burnout parental, é exatamente a sensação de que eu não sou capaz de lidar com a situação, né, com o cotidiano, com o comportamento do meu filho, com a demanda do meu filho. Ou seja, os pais na clínica, eles trazem isso o tempo inteiro. E na maior parte das vezes isso é ignorado. O tempo inteiro, quase em todos os atendimentos que eu faço, eles falam, eles verbalizam isso. Eu não estou dando conta. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Ah, Fabrícia, e aí você sai diagnosticando todos eles? Não, mas essa frase é uma frase de alerta para mim. Porque é uma frase que eu preciso usar e que precisa acender o meu radar, né, acionar o meu radar e entrar ali nos meus critérios de diagnóstico diferencial na hora que eu estiver fazendo avaliação de risco psíquico. Receber uma criança para atendimento, ou melhor, receber uma demanda de atendimento para criança ou para adolescente, vai receber os pais pela primeira vez, você vai fazer o quê? Só anamnese? Não. Na nossa metodologia, não. Você vai fazer anamnese, você vai fazer o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, você vai fazer avaliação de risco psíquico, você vai tentar entender quais são os elementos que sustentam o exercício da parentalidade, daquela parentalidade, né? Então, o que constitui, sob que bases aquelas pessoas estão sustentando o exercício cotidiano da parentalidade. A lista é extensa aqui de coisas que a gente precisa fazer no primeiro e nos primeiros atendimentos. Tanto que para isso a gente desenvolveu, inclusive, um guia de raciocínio clínico em orientação parental, que ele é para ser utilizado não só quando você está em atendimento exclusivo aos pais, mas também quando vocês estão atendendo crianças e adolescentes, tá? Quem tiver interesse em conhecer, o link está na bio, ele também está dentro da nossa formação, e a gente vai ensinar uma dessas ferramentas no nosso retiro de orientação parental na prática, que vai acontecer agora dia 25 de outubro. A gente tem feito, desde a última edição, a gente tem feito edições temáticas, né? Então, na última edição a gente falou sobre monitoramento digital. A próxima edição, que vai ser agora dia 25 de outubro, a gente vai falar sobre pais separados. Então, que é onde eu tenho aí minha maior experiência de trabalho. A gente vai ensinar para vocês toda a estrutura de primeiro atendimento, tá? Como é que vocês, desde o momento que eles fazem contato com vocês até o primeiro ou os primeiros atendimentos, né? Como é que vocês podem conduzir, passando pelos 5 níveis de intervenção, ensinando vocês a fazer anamnese específica com esses pais, respondendo essas perguntas clássicas que vocês trazem, atende junto, traz separado, quando eles estão brigando, e quando isso, e quando aquilo, e quando eles estão me arrastando para o conflito. Então tudo isso a gente vai responder para vocês nesse evento, tá? O evento vai acontecer dia 25/10, ele é um evento imersivo, um sábado, o dia todo, com a gente, enfim, mão na massa, é para sair já com tudo muito prontinho, redondinho, para aplicar já no próximo atendimento de vocês, tá? E aí, como eu estava falando, a gente tem muita coisa para fazer nesse primeiro atendimento, além de simplesmente fazer uma anamnese, ou pegar ali, obter as informações que vão nos permitir prosseguir
com o atendimento da criança, ou que vão nos permitir prosseguir com o atendimento desses pais, tá? Porque a parentalidade, ela é, mais uma coisa que eu sempre faço questão de repetir aqui, a parentalidade, ela é um processo, né? Ela não é um processo dinâmico, ela não é uma condição, um estado que eu assumo, né? Uma roupa que eu visto no momento que a criança nasce, ou no momento que eu assino ali a adoção, seja lá como for, né? Que essa criança tenha chegado para mim. Então não é uma roupa que eu visto, tá? É algo que vai sendo construído no processo de desenvolvimento dessa criança e que representa e que impõe para esse adulto muitas mudanças também, muitas demandas físicas, cognitivas, emocionais, e cada vez mais vem sendo estudada exatamente, né, o quanto que essa experiência coloca o indivíduo numa condição de vulnerabilidade, o quanto que essa experiência adoece, o quanto que essa experiência intensifica estados anteriores, né, pregressos ali de adoecimento, inclusive físico, psíquico, tá? Por todas as transformações que nós somos submetidas, né, no processo de parentalização. Então aqui a gente fala até de parentalidade para facilitar a comunicação, mas quando a gente vai escrever, quando a gente agora acabou de escrever um artigo que vai ser lançado, que vai ser publicado num livro organizado pela Elza Matos, que vai ser bem legal, onde a gente traz, inclusive, a nossa metodologia. Assim que ele estiver publicado, a gente vai vir aqui falar para vocês. Agora, final de outubro, o livro já vai começar a ser comercializado. Toda vez que a gente escreve, toda vez que a gente vai falar cientificamente do assunto, a gente nem fala tanto de parentalidade, a gente fala sobre processo de parentalização, sempre para trazer essa noção de construção, de movimento, de dinâmica, de algo que está em constante mutação. E isso traz pra gente, isso é importante, porque quando a gente está no setting ali, isso, pelo menos para mim, para os nossos alunos, isso muda a nossa postura diante dos pais. Se eu recebo os pais na clínica, se eu vou escutá-los, escutar a queixa, escutar a demanda, se eu escuto a partir da ideia de que eles vestiram aquela roupa e que aquela roupa é imutável e que aquela roupa foi uma escolha consciente e que aquela roupa ela não está, né? Ela é. Isso vai me fazer tratá-los de uma determinada maneira, tá? Até de forma pouco consciente, mas vai me fazer tratá-los de uma determinada maneira. Com menos paciência, com menos acolhimento, com menos empatia. Agora, se eu estou diante deles a partir da ideia, a partir da compreensão, inclusive conceitual, de que eles estão atravessando um processo de adaptação à experiência subjetiva da parentalidade, eu me coloco num lugar totalmente diferente diante deles, de muito mais empatia, de muito mais investigação, né? de um interesse, de uma curiosidade genuínos por compreender por que eles não estão conseguindo fazer do jeito certo, né? Ou do jeito mais funcional, ou do jeito mais facilitador para o desenvolvimento dessa criança. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo da clínica, isso muda o jogo dos nossos resultados, isso muda o jogo dos resultados clínicos, obviamente, terapêuticos, mas muda o jogo até da nossa carreira. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi, nossa, você é diferente. Você me escuta diferente. Você não me julga. Com você eu acho que vai dar certo. Com você eu acho que a coisa... E eu não me alegro com isso que eu vou falar agora. Mas eu também já perdi as contas de quantas vezes os pais tiraram os filhos do processo com outros colegas para que eu pudesse acompanhar. Os filhos adolescentes, né? Porque eu atendo adolescente. E eu não queria que isso acontecesse. Muito pelo contrário.
Eu queria que as colegas tivessem a capacitação suficiente para que esses pais fossem incluídos no processo como solução, como parte da solução do problema, e que não fossem vistos como problema que não dá para ser resolvido. Como, não, mas quem atrapalha o processo dessa criança são os pais. Essa criança não melhora por causa desses pais. Tá bom, gente, isso é uma constatação. Não tô dizendo que vocês estão mentindo, não. Não tô dizendo que vocês estão mentindo. Tá bom, isso é uma constatação. Clínica, tá, até. Essa criança não melhora. Vamos pensar nessa frase? Vamos junto aqui, pensar junto, gente, na boa. Eu quero pensar com vocês. Vamos lá, a frase. Essa criança não melhora por causa desses pais. Essa frase é legítima? Pode ser. Ela tá correta? Pode estar. Mas e aí? O que você vai fazer com ela? Vai parar nela? Essa criança não melhora por causa desses pais. E o que você vai... E a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com esses pais, então? Se a criança não melhora por causa desses pais, então a gente tem que trabalhar com os pais para a criança melhorar. Raciocínio lógico. Não sou tão boa em raciocínio lógico, porém, neste caso, eu acho que eu fiz certinho, não é? Não é isso? Então, vamos trabalhar com esses pais, que aí a criança melhora. E é essa a proposta que eu tô fazendo para vocês aqui. Eu tô propondo para vocês exatamente isso. Nesse perfil, há 5 anos, Fabiana e eu estamos aqui propondo isso, tá? Já tivemos mais de... Esses dias eu estava olhando lá na plataforma. Mais de 1.500 alunos, 500 alunos ativos neste momento. Estamos desenvolvendo isso, ensinando isso. Para vocês saírem dessa reclamação sem ação. Saírem do ouvido aos céus. Vocês darem outro passo na carreira de vocês e um outro passo na entrega de vocês. Quando a gente fala de atendimento integral às famílias, vocês sabem o que é isso? Atendimento integral a crianças e adolescentes. Cuidado integral em saúde. Vocês sabem o que é isso? Isso é um dever nosso, como profissionais de saúde mental. E quando a gente fala disso, a gente está falando exatamente para olhar além do indivíduo. Conseguir cuidar não só da criança, mas, como eu disse lá no início da live, transbordar a intervenção para os outros espaços onde essa criança convive sempre que possível, sempre que necessário. Então, o meu convite para vocês é para sair. Sim, concordo com vocês. Muitas vezes o problema são os pais. A criança não melhora por causa dos pais. Então, nós vamos trabalhar com os pais. Como, Fabrícia? Seguindo aí uma metodologia de trabalho clínico com eles. Não é no improviso, não é na nossa cabeça, não é dando esporro. Hoje, mais cedo, eu falei com os nossos alunos. Alguém falou assim, você não... né? Vocês podem pensar, Fabrícia, você nunca fica brava com os pais? Não é possível. Para de ser... gente, eu odeio mentira na internet, tá? Odeio esse negócio de fake, essa galera fake aí que fica pagando de correto em rede social. Não, eu não sou influencer, não sou criadora de conteúdo, eu uso isso aqui para trabalhar. Então aqui eu também falo da vida real. E aí, vocês devem pensar, não, mas você nunca fica chateada? Eu fico. Só que quando eu fico chateada com eles, eu ainda assim, eu não tomo como pessoal. Eu tenho um método para trabalhar com eles. Então hoje, eu estava contando para os alunos, eu fiquei muito brava com o pai, porque a gente tinha feito um combinado lá, né? A gente estava vindo num trabalho árduo de revinculação desse pai com essa criança, né? Depois de um tempo de afastamento da convivência. Eu trabalho com famílias... Gente, eu fiz o nicho do nicho. Então, dentro da psicologia, eu vim para orientação de pais. Dentro da orientação de pais, eu vim para orientação de pais em conflito. E venho trabalhando com revinculação. Crianças que estão afastados dos pais e dos... né, que se afastaram, que rejeitam a convivência, casos de guarda, né, de briga judicial, enfim. E semana passada eu até me emocionei falando um pouquinho de por que eu trabalho com isso. Ah, obrigada, Clarissa. Obrigada. Eu tento não ser mesmo, porque, né, enfim, já tem muita gente fake por aí.
E aí, eu tava falando que a gente fez um combinado, porque, pô, trabalho é difícil pra caramba, né? E eu subnichei nananã e cobro direito por isso, né? Porque a gente dá um trabalho tenso. E aí a gente vem e o menino, pô, difícil vincular comigo, vinculou, pá. E o menino chega na sessão hoje e fala, tia, tô decepcionado com você. Aí eu, meu Deus do céu, por quê? E aí o menino vem escrevendo as coisas e aí foi quando eu descubro que o pai descumpriu o nosso combinado lá. E aí eu falei, meu amor, vamos ter que conversar, né? E aí, como o meu trabalho com os adolescentes, ele é muito bem pactuado, onde a orientação parental ela não é opcional, ela é parte do processo, ela é condição para o processo. E aí todo mundo sabe disso. Tanto o adolescente sabe disso, quanto os pais sabem disso. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou terminar a sua sessão mais cedo, porque eu vou conversar com seu pai. Ele falou, tudo bem. Então tá bom, terminei a sessão. Tchau, tia, boa sorte. Falei, obrigada. Chamei esse pai e eu falei, o que aconteceu que te impediu de cumprir o combinado que a gente tinha? E aí percebam que eu usei o método APP. Quem conhece o método APP, quem conhece os nossos 5 níveis de intervenção, sabe qual nível eu usei. Quem quiser conhecer, sábado 25/10, a gente tem o Retiro AP na Prática, eu vou ensinar, Fabiana e eu vamos ensinar os 5 níveis de intervenção, a parte teórica na parte da manhã e a aplicação deles na parte da tarde, com pais, né, num caso clínico de pais separados. Mas a gente vai ensinar. Então, quem conhece os 5 níveis de intervenção sabe qual nível eu usei. E eu falei só isso pra ele. Eu não julguei, não coloquei contra a parede, não fiz uma confrontação, porque não é sobre isso. Para mim não interessa e não adianta eu colocá-lo numa posição acuada. Ai, nossa, jogou o meu trabalho no lixo. Não, ele não jogou o meu trabalho no lixo, ele é humano. Ele não cumpriu o combinado que a gente tinha. Deu uma atrapalhada no meu trabalho? Deu, porém, isso é vida real. E me interessa muito mais entender por que ele não conseguiu. Já que ele estava indo tão bem, por que ele não conseguiu sustentar? Para que a gente faça os ajustes necessários e ele possa seguir sem mim, do que sei lá o que eu poderia ter feito ali, né? De uma forma improvisada ou de uma forma foita, que pudesse afastá-lo do processo e aí sim colocar o processo a perder. Eu não tô aqui, mesmo sendo terapeuta da criança e do adolescente, gente, para brigar com os pais. Até porque eu não quero assumir o lugar deles. O melhor para uma criança e um adolescente sempre vai ser, sempre, salvo nos casos em que esses cuidadores, obviamente, representarem algum tipo de risco. Mas em condições normais e desejáveis, o melhor para uma criança ou adolescente sempre vai ser conviver com seus cuidadores saudáveis. Então, o nosso trabalho vai ser contribuir para que eles sejam cuidadores saudáveis. E a gente não consegue isso afastando essas pessoas, julgando essas pessoas, colocando essas pessoas contra a parede. Eu engoli as minhas emoções, engoli os meus sentimentos, engoli seja lá o que fosse. E eu falei, o que aconteceu para você não conseguir cumprir o nosso combinado? E aí ele foi completamente honesto comigo e falou, eu dei uma desesperada. Falei, eu entendo. Vamos tentar não dar uma desesperada de novo? Como é que você acha que eu posso te ajudar para não dar uma desesperada de novo? E aí eu usei os 20 minutinhos que a gente tinha para instrumentalizá-lo, para ajudá-lo a não dar uma desesperada de novo e não lascar o trabalho que eu já tinha construído até aqui. É sobre isso. Claro que eu estou aqui resumindo, gente, um trabalho que já vem acontecendo há algum tempo, que tem uma consistência metodológica muito maior do que eu estou conseguindo traduzir aqui para vocês. Não sei o seu nome, mas é Psique, alguma coisa. Recebi uma proposta para atender crianças, não tenho experiência. Vocês podem me orientar nesse sentido? Então vamos lá. Se você... É possível trocar roda com carro andando? Sim. Mas o que é importante? Se você não tem experiência em atender criança e você quer assumir esse trabalho, é muito, muito, muito importante que então você, se vai trocar roda com o carro andando,
esteja cercada de quem realmente você confie e possa te ajudar, né? A gente tem muitos estudantes de psicologia na nossa formação, a gente tem pessoas recém-formadas, e eu realmente não acredito, gente, que vai chegar um momento que a gente vai estar 100% preparado e que só depois desse momento que a gente vai, né, que a gente tem que oferecer o nosso trabalho. Porém, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente assume, com aquilo que a gente entrega. Então, eu acho muito importante que, assim, você matriculada, pelo menos, né, num curso, ou, preferencialmente, né, na verdade, o ideal é que você já estivesse aí estudando sobre psicoterapia infantil, que você estivesse estudando sobre orientação parental e que você estivesse em supervisão, para dar conta desse caso, né, o processo formativo completo, na minha opinião, é esse, né, a gente estar estudando a teoria, né, e estar sendo acompanhado por um profissional mais experiente, de preferência, se quiser dar um upgrade nisso, se você puder, inclusive, estar inserida numa comunidade. Então, por exemplo, os nossos alunos, eles fazem a nossa formação. Dentro da formação, eles têm um acompanhamento semanal da gente. Então, mais cedo eu estava em aula com eles, né? Estava em aula não, estava num plantão, tirando as dúvidas deles, né? A gente estava, inclusive, falando sobre famílias reconstituídas, maternidade solo, enfim. E eles têm a comunidade, onde eles estão inseridos ali com outros alunos, trocando sempre, porque isso vai dando segurança para o trabalho e vai ajustando, vai refinando a prática, tá? É a principal orientação que eu consigo te dar agora aqui nesse espaço. Então, esteja estudando isso que você vai oferecer e esteja em supervisão, tá? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente aprende sim na prática, mas a gente precisa ter responsabilidade, né, com as decisões clínicas ali que a gente está tomando sobre a vida do outro. Muitas vezes a demanda é simples. Muitas vezes a queixa, ela parece simples. Não, é só um desfraude, é uma retirada de chupeta. Mas quem trabalha com a parentalidade sabe que uma retirada de chupeta pode começar com uma retirada de chupeta e se desdobrar numa coisa muito, 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 muito mais complexa. Às vezes parece que não, é porque o profissional não olhou, o profissional não investigou. A gente já teve na nossa formação uma demanda assim, nossa, a mãe tá muito irritada, a criança não faz nada e a mãe tá muito irritada, né? Era um contexto ali de aula, de tirar dúvida e tal. A mãe tá muito irritada. E aí a gente foi indo, a gente descobriu que, na verdade, a mãe tava num quadro depressivo grave. Então, a irritabilidade dela, na verdade, era um sintoma depressivo. Então, por exemplo, se você não sabe fazer a avaliação de risco psíquico dos pais na primeira sessão, quando eles vêm te trazer o problema da criança, você pode deixar passar um quadro depressivo, um quadro ansioso, algo que às vezes coloca até essa criança num risco de negligência. Essa semana eu só não vou mostrar o print para vocês porque eu estaria quebrando o sigilo. Mas ontem eu recebi a mensagem de um pai que ele tem um quadro depressivo grave e se eu não fosse a profissional que eu sou, eu não saberia disso. Quando eu falo a profissional que eu sou, não em termos arrogantes, a profissional com a qualificação e com a preparação que eu tenho, com a metodologia que eu tenho. Eu não saberia disso, mas eu sei que ele é um pai com quadro depressivo grave. Fui eu que, inclusive, encaminhei foi eu, com as minhas perguntas, eu descobri que ele já tinha tido um burnout profissional. E aí, quando eu descobri que ele teve um burnout profissional, porque ele não me trouxe isso, ele não me trouxe voluntariamente, porque eles não fazem essa associação. Vocês acham, gente, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, que eu falo vocês genérico, tá? Não necessariamente vocês estão me ouvindo. Não sei o que passa na cabeça da galera, que assim, não, os pais vão trazer as coisas que eles acharem que é importante. Não, eles não vão trazer, não vão. Você que tem que perguntar, pelo amor de Deus, tá? E aí, fazendo a minha investigação clínica, minha avaliação de risco psíquico, que quem conhece o método OPP sabe fazer, eu descobri que ele teve um burnout profissional. Falei, eu já estava percebendo um humorzinho mais, né, uma coisa de um burnout parental ali, um negócio
meio de saco cheio de ser pai, que eu poderia tranquilamente interpretar como uma negligência, eu poderia interpretar como um machismo. Sou feminista, gente. Poderia tranquilamente interpretar como machismo. Esse cara não quer se envolver na educação dos filhos, entendeu? O machista clássico. Poderia fazer essa interpretação. Por quê? Porque o social me atravessa também. Eu tenho valores, eu tenho crenças. Eu só não posso deixá-las, eu só não posso tomar decisões clínicas baseadas nelas. Eu tenho que ter um método de trabalho, né? E foi esse método que me salvou. E aí eu fui lá investigando. E aí eu pedi para ele ir para uma avaliação com a minha colega psiquiatra, dito e feito, quadro depressivo bem grave. E foi importante a gente ter esse diagnóstico, foi importante porque ele está em acompanhamento comigo até que ele começou o acompanhamento por uma coisa relativamente simples, gente. Era o filhozinho pequeno, os comportamentos do filho pequeno que ele estava com dificuldade de lidar, né? Ele me procurou por orientação parental, um negócio simples. E aí eu já observei o quadro depressivo, já encaminhei para o psiquiatra, olha o rolê. Já encaminhei para o psiquiatra, e estamos aqui lidando do problema simples, dando as orientações, e tô de olho aqui. Ontem, ele me manda uma mensagem, que eu não vou aqui abrir totalmente o conteúdo, porém, lá pelas tantas, ele fala: não estou aguentando mais a minha vontade, com essas palavras. Desistir da função parental. Por mim, eu não seria mais pai. E aí, gente, se eu não soubesse de tudo que eu sei, na mesma hora eu tava fazendo uma outra coisa, eu tava enrolada aqui com os meus filhos, eu falei, me dá um minutinho que eu vou me desocupar aqui, eu vou te dar um pouquinho mais de atenção. Já falei com a psiquiatra dele, né, que é minha colega, já falei com a psiquiatra, falei, vou pedir pra ele, você tem como adiantar o atendimento dele, vou dar um acolhimento aqui e tal, beleza. Fizemos aqui um acordo de trabalho emergencial com ele e adiantei a sessão dele, enfim, e seguimos. Então percebe que a gente precisa ter esse olhar? Porque ele me procurou por uma coisa simples. Ele me procurou, gente, para eu ajudá-lo a lidar com o comportamento de uma criança de 3 anos, 2 anos, terrible two. E se eu não tivesse os instrumentos que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, né, esse conhecimento sobre parentalidade, a capacidade de fazer avaliação de risco psíquico, eu teria ignorado uma depressão grave, que colocaria esse homem numa condição de risco e essas crianças também. Porque ele tem um filho super pequeno e uma filha adolescente, que agora começou a apresentar aí os comportamentos de risco, que tem aumentado a sobrecarga dele. E aí ele tá com essa sensação de que ele não dá conta. Um cara que já teve burnout. Entende? Que a experiência subjetiva da paternidade para ele é diferente? É mais difícil? É mais pesada? Eu preciso dar mais atenção? Porque não é sobre ele não querer ser pai, sobre ele não conseguir ser pai, sobre ele não se importar. Não é sobre isso. É sobre ele ser mais vulnerável, sobre ele estar mais vulnerável e sobre essa experiência ser de fato mais desafiadora para ele. As crianças têm culpa disso? Claro que não. Mas é o pai que ele tem. E aí, para eu garantir a proteção integral dessas crianças, eu preciso cuidar desse pai. Certo? É nesse sentido que eu estou dizendo para vocês que atender só a criança e adolescente não é suficiente. Essa menina, essa filha que está se colocando em risco, ela já foi encaminhada para psicoterapia. Dei mais um puxãozinho de orelha nele ali ontem. Falei, ela já começou a psicoterapia? Não, ainda não, vou correr atrás. Falei, vamos dar uma prioridade nisso e tal, né? Porque ele não está em condição de oferecer o cuidado ideal agora. E aí, beleza, ele vai. Mas não vai ser suficiente. Só a psicoterapia dela. Ele precisa seguir no acompanhamento dele, comigo, com a psiquiatra, né? Ele precisa ser cuidado para ele conseguir cuidar. Certo? Era isso que eu queria falar com os senhores e as senhoras. Lembrando mais uma vez que, né, fiquei falando muito de metodologia, de ferramenta. Uma parte dessa metodologia a gente vai entregar para vocês, então, no nosso Retiro AP na Prática, dia 25/10. Um evento imersivo que vai acontecer nesta data, que é um sábado. Então, se organizem, né? A colega que perguntou como é que a gente pode te ajudar, a gente pode muito te ajudar com esse evento, tá? O valor dele é praticamente simbólico. E aí, nesse evento, vocês vão receber os materiais, então vocês vão receber um modelo de anamnese específico
para anamnese com os pais separados. Vocês vão aprender modelo de contrato, vão aprender sobre os 5 níveis de intervenção em OP, então, que são os níveis que a gente percorre ali do atendimento para garantir que a gente cobriu, digamos assim, tudo que a gente precisava cobrir ali com aqueles pais. É bem interessante, de uma forma bem didática. Então, na parte da manhã, a gente vai ter o pesado ali da teoria, e na parte da tarde, a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu na parte da manhã a um caso clínico real, meu, que eu vou levar para vocês, e eu vou esmiuçar esse caso, como é que a gente como é que a gente usou e usa cada uma dessas ferramentas. E uma das ferramentas que a gente vai mostrar para vocês também é o esquema diagnóstico da dinâmica familiar. Ele é um esquema, literalmente, né, visual. Como é que vocês conseguem, literalmente, desenhar o que vocês estão ouvindo e observando daquela dinâmica familiar, para que esse desenho, esse esquema visual, ele ajude vocês a tomar boas decisões em relação às intervenções que vocês vão fazer, tá? Boas decisões em psicoterapia, seja ela qual for, psicoterapia de criança, de adolescente, de pais, de idosos, em qualquer contexto, na vida, enfim, boas decisões, elas são resultados de um processo, tá? Por isso que a gente fala em processo decisório. Boas decisões, elas são resultados de um processo ali consciente, onde eu reúno informações, eu pondero essas informações, eu cruzo essas informações, organizo essas informações num todo que faça sentido, eu olho para aquilo e falo, esse caminho aqui é um caminho que pode resolver este problema. Esse caminho aqui é um caminho mais coerente com o objetivo que eu quero alcançar. Então, em psicoterapia, boas decisões são resultado de raciocínio clínico coerente e consistente. E é isso que a gente vai ensinar vocês a fazerem no dia 25/10 em relação especialmente a pais separados, mas o que vocês vão aprender ali, principalmente na parte da manhã, é um conteúdo que vocês vão poder aplicar em qualquer caso já a partir. Não vou falar do dia seguinte, porque o dia seguinte é domingo, né? A não ser que alguém atenda domingo, a partir do próximo atendimento de vocês, tá? Em princípio, a gente não vai deixar gravado o evento, porque a gente não quer vocês procrastinando nada, tá? A gente quer que vocês aprendam, usem, utilizem, já coloquem a mão na massa. Agora vocês vão receber, sim, todo o material de vocês, o material, né, que a gente apresentar ali no dia, vocês vão receber para vocês continuarem utilizando, tá? Por isso que eu tô dizendo que o valor é simbólico para o que vocês vão receber ali. E toda essa paixão que eu tô falando com vocês aqui, pode esperar triplicada lá, porque eu vou falar do assunto que eu mais gosto de falar. E é o assunto que eu mais estou trabalhando atualmente, por uma escolha minha, tá? Falei um pouquinho na semana passada, eu vou repetir. Por que eu trabalho com pais separados? Por que eu trabalho com famílias em conflitos? É um negócio que desgasta pra caramba, é um trabalho extremamente cansativo. Hoje eu fiz 3 ou 4 atendimentos direto na parte da tarde, cheguei em casa, meu marido que carece, falei, eu tô exausto, porque eu inventei de trabalhar com esse negócio. Ainda tenho live logo mais pra falar disso. Ele ficou rindo, eu falei, é porque... E por que eu faço isso, né? Eu faço isso, gente, porque alguém tem que fazer. Porque essas crianças precisam. Porque... não porque eu sou mártir, né? Não sou santa, né? Enfim. Mas acredito muito na potência disso que eu faço. Né? Acredito muito no... Quando eu comecei a trabalhar com orientação parental, eu comecei com esses casos mais simples, desfraude, chupeta. Falei, nossa, funciona. Aí eu fui aumentando a complexidade. Então tem gravação, é a pessoa que não sabe nem vender o que está vendendo. Mônica, muito obrigada. Sim, temos gravação. Muito obrigada. Temos gravação. A Mônica acabou de me ajudar aqui na minha venda.
Então tem valor diferenciado para gravação, é isso. É um valor mais baratinho para quem não quer gravação e para quem quer gravação é um valor um pouquinho acima. Obrigada, Mônica. Então pronto, vai ficar gravado, gente. É isso, gente, que eu nem sei direito o que eu tô vendendo aqui, entendeu? Eu não sei direito Peraí, vamos lá. Eu sei o que eu tô vendendo, que eu sei o que eu vou ensinar lá. Mas eu só não sei essas coisas mais de preço, tá? Me ajuda, olha eu desvendendo meu negócio aqui, né? Em rede nacional, gente. É por isso que depois eu tomo esporro da equipe e eu vou botar os prints aqui dos esporros que eu tomo para vocês verem que não tá fácil trabalhar nesse digital. Então pronto, vai ter gravação, gente. Então, mas assim, estejam ao vivo e aí se não der para ficar até o final, ou se quiser só repetir lá depois, tá? Mas estejam ao vivo porque o que eu estava falando era que eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu fui vendo que o negócio funcionava, a metodologia funcionava. E aí eu fui aplicando em casos mais difíceis e foi funcionando. E aí eu falei, gente, esse negócio não tem limite? A gente pode ir aplicando nos casos mais complexos e a coisa vai, claro, não é de uma forma mágica, não é de uma forma milagrosa, mas quando a gente se engaja, quando tem consistência, a gente consegue resultados muito bons. Com aqueles casos perdidos, com aquelas famílias que aparentemente não teriam mais solução, com aquelas crianças que estariam fadadas a viver com pais, a crescer num ambiente de desenvolvimento conflituoso, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de tensão. E quando a gente consegue diminuir isso, quando a gente consegue minimizar, não estou falando tornar um negócio perfeito, né? Porque ninguém cresceu num lar perfeito, gente, vamos combinar. Comercial de margarina não existe. Se existe é para meia dúzia. Mas se a gente consegue diminuir o ambiente de tensão, se a gente consegue trazer mais psicoeducação, se a gente consegue trazer mais saúde mental para esses adultos, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E a gente consegue ter, sim, um ambiente muito mais saudável, né? Desenvolvimento para todo mundo, uma vida melhor, inclusive para os meus filhos no futuro, né? Que vão ser os amiguinhos deles, as pessoas que vão conviver com eles, né? Essas crianças que a gente está cuidando agora indiretamente vão ser as pessoas com quem a gente vai seguir convivendo nesse mundo. Então, eu acredito muito nisso, acredito muito na potência disso que eu faço e é isso que eu vou compartilhar com vocês, com toda essa paixão que eu tô falando aqui. Então, me aguardem, dia 25, que eu vou estar pior do que vocês estão vendo nessa live, no bom sentido, né? Pior de falante, alegre, feliz de compartilhar com vocês essa expertise, tá bom? Ai, que bom, Mônica, muito bom saber. Mônica é aluna e não larga da imersão, para vocês verem, tá? Para vocês verem que os nossos alunos já estão na formação, têm acesso a gente toda semana e eles ainda pagam para estar. Eles têm esse conteúdo já. O conteúdo que eles vão aprender lá, eles já têm esse conteúdo. E eles têm nosso acompanhamento de pertinho toda semana na formação, mas ainda assim eles vão estar no retiro, porque a gente sempre traz casos novos, sempre fala de um jeitinho diferente, né? Sempre traz uma perspectiva diferente. Então, pra gente é o que nos move, assim, dividir com vocês essa potência que é a psicologia, essa potência que é a orientação parental. Essa se tornou uma grande missão na minha vida. Vocês falam, quem me conheceu pessoalmente, eu tive um evento em São Bernardo, algumas alunas foram lá, e elas falaram, Fabrícia, é verdade, o seu olho brilha. Eu falei, gente, meu olho brilha, quando eu falo disso. Quem me viu pessoalmente, né, não é a ring light. É também a ring light, mas o meu olho brilha quando eu falo desse assunto. Então, 25/10, eu espero vocês. Os temas não se repetem, é por isso que eu tô falando. Esse tema, nem sei quando ele volta, tá? No último retiro, o primeiro foi um retiro genérico, o segundo a gente falou sobre monitoramento digital, e esse a gente vai falar, esse é o nosso terceiro retiro que a gente faz nesse formato que a gente gostou, funcionou bastante. E esse a gente vai falar sobre pais separados. Então, não sei quando esse tema volta à baila, tá? Espero vocês dia 25 com esse mesmo nível de empolgação aqui. Na verdade, com nível até maior, né, gente? Que aí eu me preparo antes para estar com a energia full, tá? Semana que vem a gente ainda tem mais uma live pra gente trocar mais uma ideia, então, aí antes do retiro. Essas lives são sempre lives de aquecimento pra gente ir se conhecendo, então eu adoro quando vocês perguntam e a gente vai trocando.
Tá bom? Semana que vem a gente tá junto aí de novo. A Fabi já vai ter voltado de férias, pra vocês verem que ela é a parte mais calminha da dupla. Mais sensata, mais didática. Eu sou mais passional, porém também tenho conteúdo. Tá bom, gente? Boa, Clarice, boa, boa. Você é a nossa monitora oficial, você sabe disso, né? Clarice, até parece que a Clarice recebe alguma coisa, gente, pra ficar fazendo propaganda, mas ela é nossa aluna querida. A gente é uma grande comunidade, na verdade. Uma comunidade de gente que quer cuidar de quem cuida e, desta maneira, proteger a infância o máximo que a gente puder. Beijo, gente, senão eu fico com vocês aqui até amanhã, eu nem jantei, tá? Beijo pra vocês. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Tchau, tchau.